A paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos a mais um Café com Bíblia. Eu sou o pastor Tiago e hoje nós vamos iniciar uma nova série no nosso Café com Bíblia, que é uma série acerca dos livros da Bíblia, ou a Bíblia, livro por livro. O que eu tenho percebido é que existe uma dificuldade muito grande, até mesmo em encontrar os livros da Bíblia. Quando alguém está pregando ou dando uma aula de escola dominical, seja lá o que for, muitos têm dificuldade de encontrar esses livros na palavra de Deus. E se tem dificuldade de encontrar, que dirá em relação ao conteúdo de cada livro. Então, nós vamos iniciar hoje uma série de resumos. A cada Café com Bíblia, nós vamos procurar resumir um dos livros da palavra de Deus, tá bom? Mas antes disso, eu queria fazer um pequeno resumo sobre os dois testamentos. Nós sabemos que a Bíblia é dividida em dois testamentos, Antigo Testamento e Novo Testamento. E esses dois testamentos, eles possuem muitas diferenças, algumas características diferentes. Por exemplo, o Antigo Testamento é praticamente 3 vezes maior do que o Novo Testamento. O Antigo Testamento e o Novo foram escritos por pessoas diferentes para públicos diferentes. Mas eu creio que a característica principal, a diferença principal entre os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento é que o Antigo Testamento foi escrito antes de Jesus nascer e o Novo Testamento foi escrito depois de Jesus nascer. Não confunda Jesus nascer com Jesus existir. Nós cremos que Jesus sempre existiu. Como Filho de Deus, ele criou, inclusive, todas as coisas. João 1 e 3 diz isso. Porém, houve um momento em que o Filho de Deus se encarnou, se tornou humano, nasceu nesta terra. Isso aconteceu há mais ou menos 2000 anos atrás, em Belém de Judá. Como nós bem sabemos, a história, inclusive, é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, essa é a diferença principal entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento promete a vinda de Jesus. O Novo Testamento cumpre essa vinda e mostra as suas consequências. Vamos então iniciar hoje fazendo um resumo acerca dos livros do Antigo Testamento. São 39 livros, iniciando com Gênesis e terminando com Malaquias. Esses 39 livros são tradicionalmente divididos em 4 grupos: os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Vamos fazer um resumo de cada um desses grupos. Começando pelos livros da lei. São 5 livros. São eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles são tradicionalmente, todos eles, atribuídos a Moisés. Vamos resumir rapidamente cada um desses 5 livros, também chamados de o Pentateuco, os 5 livros da lei. Gênesis significa começo, e é justamente sobre isso que o livro fala, sobre o começo do universo, do mundo, começo do casamento, começo da civilização e também o começo do pecado. Nós vemos em Gênesis 3 o início da desobediência a Deus e as suas consequências, tanto para o primeiro casal como também para toda a raça humana. Nós vemos ali também o início do povo de Israel, o povo separado por Deus para servir a Deus no Antigo Testamento. Então Gênesis, lembra, é o livro do começo ou dos começos. Na sequência vem o livro de Êxodo. A palavra Êxodo significa saída. E é justamente isso que o livro de Êxodo mostra. A saída do povo de Israel do Egito. Depois de 400 anos de escravidão, Deus tira o seu povo de lá. Lembra das pragas, as 10 pragas, que convenceram Faraó a deixar o povo de Israel sair. O povo sai do Egito, Êxodo, e ele para no deserto para receber a lei. Ali no Monte Sinai, ele recebe a lei. Vindo na sequência, terceiro livro da lei é o livro de Levítico,
que trata muito sobre as leis acerca dos levitas. Por isso o nome Levítico. Os levitas faziam parte da tribo de Levi, que era a tribo responsável pela adoração no tabernáculo. Era a tribo dos sacerdotes. Era a tribo que fazia os sacrifícios. E esses sacrifícios eles não poderiam ser feitos de qualquer forma, de qualquer maneira. Por isso, havia um livro para detalhar como deveria ser a adoração, como o povo de Deus deveria se comportar na sua adoração a Deus. Não apenas no tabernáculo, mas também fora, em suas vidas diárias. Ok? Vindo na sequência, nós temos o livro de Números, que tem esse nome porque aí algumas pessoas já não gostam, né? Porque números, algumas pessoas não gostam de matemática, mas como eu tenho dito na igreja, preguei muito tempo no livro de Números, e Números é muito mais do que o seu nome indica. Fala muitas lições importantes, especialmente sobre a nossa dependência de Deus, sobre a nossa necessidade de depender do Senhor. Então, o livro de Números tem esse nome, como eu estava dizendo, porque nele há duas contagens, dois censos do povo de Israel. Primeira no capítulo 1, feita quando os israelitas saem do Egito, e a outra feita 40 anos mais tarde, antes do povo entrar na terra de Canaã, em Números 26. Para concluir, os 5 livros da lei, nós temos Deuteronômio, que significa segunda lei. E tem esse nome porque nele Moisés faz uma repetição da lei aos filhos dos israelitas que morreram no Egito. Aqueles que morreram no deserto, perdão. Aqueles que saíram do Egito com mais de 20 anos, todos morreram no deserto, à exceção de Josué e Calebe, aquela velha geração incrédula, rebelde, morreu no deserto, e os filhos deles, que eles achavam que seriam presa para os inimigos, acabaram, com a graça de Deus, entrando na terra prometida. Então é para essa nova geração que Moisés vê a necessidade de repetir a lei, de repetir os mandamentos, a vontade de Deus, para que eles não cometam os pecados dos seus pais. Deuteronômio encerra mostrando como foi a morte de Moisés, provavelmente escrita por Josué. Então lembra, os 5 livros da lei começam com Gênesis, mostrando o começo de tudo, e terminam com Deuteronômio, mostrando o final da vida do grande legislador Moisés. Ok? Esse é o primeiro grupo de livros do Antigo Testamento. O Antigo Testamento inicia com 5 livros da lei. Possuem muitas leis, mas tem muitas histórias também que mostram lições importantíssimas para nós. Ok? Segundo grupo de livros do Antigo Testamento é o grupo dos livros históricos. Como o nome já diz, vão narrar a história, especialmente após a morte de Moisés. Ok? São 12. Josué, Juízes, Ruth. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. 12 livros. Vamos fazer um resumo rápido de cada um deles para você ficar inteirado sobre o conteúdo de cada um, tá bom? Josué foi provavelmente composto pelo próprio Josué e conta a história de como a nova geração de israelitas finalmente conquistou a terra de Canaã, liderada pelo general Josué. Quando Moisés estava vivo, Josué era o seu auxiliar. Quando Moisés morre, Josué toma o posto de primeiro, de general do povo, e é liderado por Israel, por Josué, que o povo de Deus consegue entrar na terra prometida. Josué fala muito sobre isso. Josué tem muitos versículos conhecidos. Por exemplo, Josué 1:9, que diz: Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós temos também Josué 24:15, quando Josué diz: Eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. É um livro fantástico. O livro de Josué fala muito sobre batalha. Josué é um guerreiro, fala muito sobre batalha, sobre vitória, sobre estratégia. É muito interessante. Sem me empolgar muito, vamos continuar com o livro de Juízes, que conta a história de Israel, desde a conquista da terra de Canaã até o começo da monarquia. Nesse tempo surgiram os juízes. O que eram os juízes? Eram os líderes militares de Israel. Israel ainda não tinha rei. Então os líderes antes dos reis eram os juízes. Eles julgavam as causas do povo e os libertavam dos seus inimigos. Nós temos juízes famosos como Sansão, Gideão e muitos outros. Ok? Embora o autor do livro de Juízes seja desconhecido, o Talmud sugere que foi Samuel o seu autor. Na sequência nós temos o livro de Ruth, que conta a história da nora de uma israelita chamada Noemi. A história se passa no tempo em que o povo de Israel era governado por juízes. O autor também é desconhecido, embora alguns sugiram o nome de Samuel também. Por falar em Samuel, primeiro Samuel mostra a transição entre os juízes e os reis. Primeiro Samuel cobre o período desde o nascimento de Samuel. Lembra quando aquela mulher chamada Ana não podia ter filhos? E um dia ela chorou na presença do Senhor e fez um voto de que se o Senhor lhe desse um filho, ela o devolveria ao Senhor. E foi exatamente o que aconteceu. Deus concedeu um filho a Ana e Ana o devolveu a Deus para o serviço na casa de Deus. E ele se tornou Samuel, o grande profeta, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Então, primeiro Samuel inicia com o nascimento de Samuel e termina com a morte do primeiro rei de Israel. Um homem que começou muito bem, mas terminou muito mal. O nome dele era Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel e primeiro Samuel termina contando como foi a sua morte. Já segundo Samuel se concentra no reinado do sucessor de Saul, segundo rei de Israel, Davi, mostrando tanto as suas vitórias como também as suas derrotas, inclusive derrotas morais, derrotas espirituais. Primeiro e segundo reis narram a história dos reis de Israel depois de Davi. Vem Salomão, Roboão e os outros reis, mostrando os que foram bons, os que foram maus e o que cada um deles fez e as consequências que tudo isso trouxe, tanto para eles como para o povo de Deus. Já a primeira e segunda crônicas recapitulam, de certa forma, a história destes reis, narrados em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, mas com alguns enfoques diferentes, enfatizando alguns acontecimentos especiais. Então, é mais ou menos a mesma história contada de uma outra forma, de um outro ângulo, enfatizando as lições que isso traz para as nossas vidas. Amém? Dando sequência, nós temos Esdras, que é a continuação do segundo livro das crônicas, e descreve a volta de alguns dos israelitas que estavam prisioneiros na Babilônia. Algumas vezes o povo de Deus foi levado cativo para outras nações por causa da sua desobediência, e Deus, misericordiosamente, os fazia voltar de lá. Então Esdras fala sobre isso, sobre a volta dos cativos da Babilônia, a vida deles em Jerusalém e a adoração no templo. Esdras provavelmente foi escrito por Esdras, por aquele que tem o seu nome. Amém? Tá dando para entender até aqui? Você está aí reconhecendo esses livros? Já passou por eles? Neemias conta a história da reconstrução das muralhas de Jerusalém, a famosa reconstrução dos muros de Jerusalém. Quando se quer falar sobre recomeço, sobre reconstrução, normalmente usa-se o livro de Neemias, porque Neemias fala sobre a reconstrução dos muros, mas não apenas sobre isso. Fala também sobre a leitura por Esdras da lei de Deus, e o que é interessante, irmãos, a confissão dos pecados do povo. O povo, ao ouvir a lei, se entristeceu com os próprios pecados
E essa deve ser a nossa reação, muitas vezes, diante da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus nos confronta, nós devemos reconhecer e pedir perdão ao Senhor. Amém? Também conta a respeito de outras atividades de Neemias, como governador de Judá. Também provavelmente foi escrito por Esdras. Ok? Esther, para concluir os livros históricos, Esther relata a história de Esther, uma israelita que acaba se tornando rainha por casar com um rei muito poderoso, o rei mais poderoso da sua época, e ali Deus a coloca naquele lugar para que através dela Deus possa salvar, preservar o seu povo. Então Esther tem um papel muito importante na preservação do povo de Deus no Antigo Testamento. Interessante, não é? Então esses são os 12 livros históricos, que vêm logo depois dos 5 livros da lei. Terceiro grupo de livros do Antigo Testamento são os livros poéticos, livros cheios de poesia, de emoção, de imagens, de comparações. São eles Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São livros talvez os mais conhecidos do Antigo Testamento. Começando pelo livro de Jó, que conta a história bem conhecida de um personagem que é temente a Deus, mas que sofre sem saber por que está sofrendo. Isso já aconteceu com você? Sofrer sem entender por quê? Essa era a angústia de Jó. Jó, nos diálogos do livro, é acusado pelos seus amigos de estar sofrendo por causa dos seus pecados. Mas ele se defende dizendo que ele não diz que é perfeito, mas que ele não entende por que tudo aquilo está acontecendo. O livro de Jó inicia e felizmente termina mostrando Jó em estado de bem-aventurança, de alegria. Depois nós temos o maior livro da Bíblia, que é o livro de Salmos, e que é composto por uma coleção de hinos e de orações do povo de Deus. O livro de Salmos foi escrito principalmente por Davi, mas não apenas por Davi, e sim por vários outros autores. Talvez seja o livro mais amado de toda a Bíblia. Na sequência nós temos Provérbios, que é um livro interessante, porque é um livro muito prático, é um livro de sabedoria prática. Os provérbios revelam a sabedoria dos antigos mestres israelitas sobre o que a pessoa sábia deve ou não deve fazer. Alguns provérbios, por exemplo, são a respeito das relações familiares. Outros, sobre o comportamento nos negócios. Alguns tratam sobre a educação nas relações sociais e outros sobre a necessidade da pessoa se controlar, controlar a sua língua, controlar os seus apetites, as suas vontades. A autoria do livro de Provérbios é tradicionalmente atribuída a Salomão, que era filho de Davi com Batseba, ok? Na sequência nós temos Eclesiastes, que registra as reflexões de um homem que meditou profundamente sobre a vida humana, com as suas injustiças e decepções, e chegou à conclusão de que tudo é vaidade. Esse é o refrão mais conhecido do livro de Eclesiastes. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. É claro que a vida sem Deus não passa de uma ilusão, de uma vaidade. Devido às características apresentadas, sua autoria é tradicionalmente atribuída a Salomão. Para concluir, os livros poéticos, nós temos Cantares, ou também chamado de Cântico dos Cânticos. Outros vão dizer Cântico dos Cânticos de Salomão, que é uma coleção de poemas de amor, muito usado em cartões, né, em encontros de casais e por aí vai. A maior parte em forma de canções próprias para festas de casamento. Em algumas traduções, como eu falei, o livro é chamado de O Cântico de Salomão. Pastor, será que Cântico não está falando sobre a igreja e Jesus? Vamos falar sobre isso quando chegarmos neste livro, ok? Não perca. Pois bem, irmãos, já vimos, e amigos, 3 grupos de livros do Antigo Testamento: os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos, e para concluir,
o grupo dos livros proféticos, porque foram escritos pelos profetas, uns mais conhecidos, outros menos conhecidos. São 17, é o grupo maior, mas alguns livros são bem pequenos. São eles: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São chamados de os livros dos profetas maiores, porque são o tamanho deles é maior do que os outros e também são mais conhecidos. Depois nós temos os 12 livros dos profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vamos concluir resumindo cada um deles rapidamente. Isaías foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Anunciou as suas mensagens ao povo do reino de Judá e aos moradores da cidade de Jerusalém entre 742 e 687 antes de Cristo nascer. A autoria tradicionalmente atribuída ao próprio Isaías. Irmãos, eu não vou aqui citar versículos conhecidos, famosos do livro de Isaías, porque são muitos. Domingo mesmo eu preguei sobre Isaías 53 e 5, que fala sobre o servo sofredor, sobre o sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São muitos versículos conhecidos. É um livro muito amado do Antigo Testamento. Na sequência nós temos o livro de Jeremias, que era de uma família de sacerdotes e começou a anunciar mensagens de Deus no ano 627 a.C. e morreu por volta do ano 580, provavelmente no Egito. A autoria tradicionalmente é atribuída ao próprio Jeremias. Depois nós temos Lamentações, que é uma coleção de 5 poemas nos quais se lamenta, por isso o nome, se chora a destruição da cidade de Jerusalém no ano 586 a.C. Apesar de não possuir o nome do autor, a tradição diz ser Jeremias. Por isso se diz Lamentações de Jeremias. É um livro, como eu disse, de lamento, mas também um livro muito poético, muito bonito de se ler. Ezequiel é um livro grandioso do Antigo Testamento. Viveu na Babilônia, para onde os israelitas tinham sido levados como prisioneiros. Como eu disse várias vezes, isso aconteceu. A autoria é do próprio Ezequiel. Para concluir, esses primeiros 5 livros proféticos, ou os profetas maiores, nós temos um livro muito conhecido do Antigo Testamento, que é o livro de Daniel. Conhecido muito por causa do próprio Daniel, dos seus 3 amigos, que são firmes em relação à idolatria, mesmo estando fora do seu país, longe do seu povo, eles são firmes, são fiéis a Deus. Mas também por conta das visões, das profecias que o livro traz. Muitos gostam de estudar Daniel ao lado de Apocalipse, porque um vai complementar o outro. É um livro muito interessante. Vai ser muito interessante nós resumirmos esse livro também. A tradição diz ser Daniel o autor, embora alguns sejam contrários a esse pensamento. Amém? Para concluir, nós temos ainda no grupo dos livros proféticos os 12 profetas menores. São eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vamos resumir rapidamente, tá bom? Para a gente concluir. Oséias anunciou a mensagem de Deus ao povo de Israel, o reino do norte, depois do tempo do profeta Amós e antes da conquista da cidade de Samaria pelos assírios em 721 a.C. A autoria tradicionalmente é atribuída ao próprio Oséias. Joel, um livro pequeno, mas muito amado pelo povo de Deus, possivelmente foi escrito entre 450 e 350 a.C., durante o tempo em que a Pérsia dominava Israel. A autoria tradicionalmente atribuída a Joel, por isso tem esse nome. Amós era pastor de ovelhas em Tecoa, pequena cidade de Judá, o reino do sul, e foi chamado por Deus para anunciar sua mensagem em Israel, o reino do norte, porque Israel era dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Isso foi lá pelo ano 750 a.C.,
durante o reinado próspero de Jeroboão II. A situação de Israel era boa, mas havia pecado. Havia prosperidade, mas também havia pecado. A autoria tradicionalmente atribuída a Amós. Obadias é um livro muito interessante, que vai falar muito sobre nós não desejarmos ou ficarmos alegres com a queda dos outros. Obadias se passa depois que Jerusalém foi conquistada pelos babilônios no ano 586 a.C. Os edomitas, povo que morava no país de Edom, por isso esse nome, Edomitas, ao sul de Judá, não somente se alegraram com a derrota dos israelitas, mas também ajudaram o inimigo e aproveitaram a oportunidade para roubar e levarem consigo os bens dos moradores de Jerusalém. Não apenas se alegraram com a derrota do povo de Deus, contribuíram e ainda se aproveitaram da derrota. Não faça isso. Isso não traz boas consequências. O profeta Obadias denunciou o pecado dos edomitas e anunciou que eles seriam castigados e derrotados, junto com os outros povos que eram inimigos do povo de Deus, e que este, o povo de Deus, voltaria a ser próspero e poderoso novamente. A autoria tradicionalmente atribuída a Obadias. É um livro pequeno, mas muito, muito edificante e esclarecedor, claro, como toda a palavra de Deus é. Jonas, quem não conhece o livro de Jonas? Jonas conta as aventuras de um profeta que recebe um chamado de Deus para pregar em uma cidade, mas ele resiste a esse chamado. E o livro vai mostrar as consequências dessa resistência. Interessante que Jonas recebe uma segunda chance e ele aproveita essa segunda chance. A autoria tradicionalmente atribuída a Jonas. Miqueias foi um dos grandes profetas do 8º século a.C. e viveu no tempo de Isaías. A autoria do livro considerada como do próprio Miqueias. Gostaria que você deixasse aí nos comentários se você já leu o Antigo Testamento e qual livro te trouxe mais prazer. É claro que nós devemos ter prazer em toda a leitura da Palavra de Deus, mas alguns livros nos trazem mais prazer. Qual livro te traz mais prazer no Antigo Testamento e qual aquele que você tem mais dificuldade de ler, você luta mais para conseguir ler? Ok? Naum viveu na mesma época em que viveram os profetas Abacuque e Sofonias. O autor do livro é Naum. Abacuque viveu na mesma época em que viveram os profetas Naum e Sofonias, a autoria tradicionalmente atribuída ao próprio Abacuque. Sofonias viveu na mesma época em que viveram os profetas Naum e Abacuque. A sua mensagem parece ter sido anunciada antes da reforma religiosa feita por Josias, rei de Judá, no ano 621 a.C. Essa reforma é narrada lá nos livros que falam sobre os reis. Eu falei, 1º e 2º Reis, 1º e 2ª Crônicas. A autoria tradicionalmente é atribuída a Sofonias. Ageu conta o que aconteceu quando os israelitas começaram a voltar da Babilônia. Olha que interessante e que arriscado. Eles construíram as suas casas em Jerusalém, porém não deram atenção ao templo, que estava destruído. As casas deles estavam bem ornamentadas, mas a casa de Deus estava destruída, mal cuidada. No ano 520 a.C., o profeta Ageu anunciou algumas mensagens de Deus, ordenando ao povo que construísse de novo o templo. A autoria tradicionalmente atribuída a Ageu. Penúltimo livro do Antigo Testamento, Zacarias, foi companheiro do profeta Ageu. As mensagens do profeta, anunciadas entre 520 e 518 a.C., são uma série de visões que tratam da reconstrução de Jerusalém do templo, do perdão dos pecados e da vinda do Messias. Zacarias fala muito sobre isso. A autoria tradicionalmente atribuída a Zacarias. Finalmente, para concluirmos, 39º livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias. Foi escrito entre os anos 500 e 450 a.C., quando o profeta Malaquias anunciou as mensagens de Deus. Malaquias significa meu mensageiro e a autoria tradicionalmente é atribuída a Malaquias. Amém? Então esse é um pequeno resumo dos 39 livros
do Antigo Testamento. Eu creio que no nosso próximo estudo, quando fizermos do Novo Testamento, o tempo vai ser menor, porque são 27, tá bom? Mas nesse momento eu gostaria que nós treinássemos a sequência desses 39 livros, tá bom? Vai ficar como tarefa de casa, mas nós vamos começar agora, porque eu acho muito importante, durante uma mensagem, um estudo, sabermos onde cada livro fica, mais ou menos, e irmos direto para lá, tá bom? Então, vai tentando comigo agora. Primeiro grupo de livros, os livros da lei. Primeiro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 12 livros históricos. Josué, Juízes, Ruth. 1º e 2º Samuel. 1º e 2º Reis. 1º e 2º Crônicas. Esdras, Neemias, Esther. 5 livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. 17 livros proféticos, começando pelos 5 profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. 12 livros dos profetas menores restantes, de 4 em 4 grupos. Oséias, Joel, Amós, Obadias. Olha, começa com O e termina com O. Oséias, Joel, Amós, Obadias. Segundo grupo, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Para concluir, o último quarteto, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Treine a sequência dos livros do Antigo Testamento. Em nosso próximo estudo, resumo dos livros do Novo Testamento. E aí depois nós vamos livro por livro. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo, curta. Por favor, compartilhe com outras pessoas. Se não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal para que o nosso conteúdo chegue a outras pessoas. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Até a próxima.